chegamos aqui, essa galeria aqui tinha falido. O shopping estava falido porque foi construído naquela época que incentivava as pessoas a montarem seus próprios negócios. Elas fizeram isso, mas não eram profissionais do comércio. E faliram, e consequentemente o shopping foi junto. E quando eu vim para cá, na verdade, eu olhei o espaço ali da praça de alimentação, falei, pô, aqui dá para fazer umas exibições aí para... Não tinha nada. Eu já fazia lançamentos de filmes brasileiros, alternativos, lançamentos alternativos. Nós vamos mudar de loja, nós vamos botar de cara pro Google. Falei, pô, já começou a melhorar. Porque fica com uma característica de cinema de rua, né? Aí, pô, legal, vamos ver isso daí. E aqui tinha uma coluna no meio das duas, porque duas lojas, uma coluna dividindo. Falei, mas não dá para fazer com uma coluna no meio, cara. Não, mas não tem problema não. Quem não tem problema com uma coluna? Então nós vamos derrubar essa coluna. Quando a gente dá dignidade para as pessoas, elas nos devolvem com cidadania. E é isso que a gente faz aqui. A gente faz o melhor possível para esse local. O cinema desse tamanho é inviável, né? Pô, vamos dividir. As pessoas já se acostumaram às salas menores. Por isso que você vê lá, por exemplo, o Cine Estação Ipanema, ele vive cheio. O Cine Leblon, com aquele salão vive vazio, se você passa o mesmo filme na programação. Como o Roxy. O Roxy foi um pulo do gato, um local privilegiado. Eu tinha maior vontade, eu não tenho grana, a gente tem ideia, né? Eu estou com um projeto, eu queria botar num cinema, né? Não dentro da sala. Eu queria criar um ambiente de convivência. E esse ambiente de convivência ter salão de beleza, ter academia, cinema, livraria e uma choperia. Pô, você não gosta de cinema, vai lá tomar um chopp, mas a sua esposa, seu namorado vai lá, vai assistir um filme. Com duas vertentes, né? É uma mostra e depois da mostra nós temos distribuição de videotecas para as escolas. São filmes brasileiros baseados em livros da literatura brasileira. Essa mostra são 10 filmes que são exibidos e após a exibição a gente faz um debate com o diretor e o escritor do livro. Passar para a garotada, passar para o público, né, como é que é pensar uma história para um livro, para escrever, e como é pensar alguma coisa em cima dessa história para uma mídia diferente. Irajá foi e colocou 5 salas de cinema. E aqui em Guadalupe mesmo abriu um novo shopping e com 6 salas de cinema, 6 salas de cinema, e a maior tela do Brasil está aqui. Um cineminha de 73 lugares, esse cinema aqui é bandeirante, ele abre picada para o cinema. Em média, a maior plateia também do cinema brasileiro. Quando nós iniciamos aqui o cinema, uma senhora chegou ali na bilheteria e virou para... Estava vendo cartaz, olhando cartaz, aí virou para a bilheteira e perguntou, quanto que é a entrada? Aí a bilheteira falou para ela, olha, R$6 a inteira e R$3 a meia entrada. Ela, tá. Aí continuou olhando cartaz, não aguentou, virou para a bilheteira de novo e falou assim, não leva a mão não, mas meia entrada me dá direito só assistir até a metade do filme? Esse foi o público. Que começa. Aí isso parece engraçado, mas não é, né? Chega a ser quase trágico, né? Mas é esse público que merece ver cinema. E é esse público que a gente fez o cinema para eles e eu provo para você que essa é a plateia que a gente tem que trabalhar para o cinema brasileiro. Dentro da cultura dessa cidade chamada Rio de Janeiro, que já teve mais de não sei quantos aí, centenas de cinemas, hoje os cinemas estão todos concentrados e o Cine Joia é um cinema que caminha para um lado totalmente oposto a esse, na busca de tentar fugir dessa padronização, dessa pasteurização do que domina, né, o mercado de cinema. E o Cine Joia está aí para aí, está cumprindo uma função social. O Cine Joia é um instrumento social, um instrumento cultural que as pessoas podem ter
podem ter um contato de ter produções, de ter filmes totalmente distintos do que passa nos circuitos dos multiplexes. Tão feliz que você não pode nem imaginar. Porque, inclusive, toda vez que eu abria o Jornal Globo, né? Eu ia na página dos cinemas, né? Aí nada de ver o Joia. Eu ficava triste pra baixo pra caramba. E agora eu vim, aí hoje de manhã, sem querer, abrindo o jornal, eu digo, não acredito. Aí que eu feliz da vida. Cinema. Cinema para mim traz tranquilidade. No momento que conjuga-se o filme com a sala de exibição. Principalmente quando eu saio para ir ao cinema. E principalmente esse é um problema mais meu, de gostar dos cinemas de rua, dos cinemas antigos, como o Palácio, como o Roxy, como o Leblon. E traz assim um clima ainda mais favorável de aceitar um filme, de comungar com o filme, né? Porque ainda me lembro os antigos rituais de início de sessão, quando você relaxava, a luz se apagava, a se abria, o povo tocava. Diferente, num mundo onírico, num mundo de fantasia, num mundo de distração, num mundo de você parar para pensar, acho que te traz tranquilidade. Eu gostei do cinema americano, eu fui criado com o cinema americano, mas o cinema italiano, o cinema brasileiro, o cinema francês, o cinema polonês e o cinema sueco também foram grandes escolas cinematográficas, onde eu aprendi muito sobre isso. Gosto muito dos filmes do Alfred Hitchcock, dos filmes do Billy Wilder. São filmes diferentes, posturas cinematográficas, de conteúdo, mas que tem uma coisa muito importante, um roteiro muito bem armado, onde tem climas e anticlimas. Quando você espera uma coisa, vem outra. O momento Copacabana nos servem de parâmetros para que a gente possa falar sobre o término dessas grandes salas, desses palácios. O esvaziamento cultural, desde que nós passamos a ser um estado da Guanabara, no lugar do Distrito Federal e mais tarde do estado do Rio, cada vez mais um empobrecimento, já que não recebemos todos os recursos como capital da República, e a formação de uma nova população mais pobre que não tinha direito a ir ao cinema porque lhe faltava dinheiro. Filmes, as pessoas preferiam ficar vendo de graça em casa praticamente, só pagando energia elétrica. Aí mesmo que aquela programação de filmes antigos, rever filmes, isso não tinha mais necessidade de ser visto no cinema, era visto em casa com uma facilidade. Diferenciada para cá, deixou de ser cidade maravilhosa, deixou de ser cidade pacata, deixou de ser cidade que você poderia sair à noite para uma sessão de meia-noite, como tinha no Metro, no Rian, lá no Palácio, em outros cinemas do estado e no Brasil inteiro. E as grandes lojas, até algumas até que substituíram esses cinemas, como lojas de departamentos, de eletrodomésticos, influenciavam você a comprar televisões, videocassetes, DVDs, essas lojas que outrora foram espaços de cinema maravilhosos, como o Cinema Condor, como o Cinema Ópera, que hoje estão, continuam no mesmo lugar, mas viraram lojas de preços populares, né? Com consciência ecológica de que esses espaços, uma vez fechados, degradam toda a vizinhança que está em volta. Enquanto eles funcionam, de ir ali, né? A Copacabana nós tínhamos 16 cinemas, né? Você não precisava sair do bairro para ver um filme, tinha tudo aqui. Hoje em dia temos apenas um cinema com 3 salas. E Copacabana também virou um espaço em que montar um cinema não é tão rentável como montar uma loja, uma sapataria, uma academia de ginástica, enfim, coisas que dão mais dinheiro. O povo está a fim de comprar miudezas, coisinhas para ter dentro de casa do que se arrumar, ter cultura, gostar de ver um bom espetáculo, um bom cinema, né? O empobrecimento, né? A aculturação, tudo isso levou a acabar com esses palácios, com essas salas maravilhosas.
mas ele não queria ceder, não podia ceder, dizendo que não tinha ordem de Los Angeles, que estava inventariado, isso, aquilo, e eu, mas eu falei, eu preciso disso, tal, depois ele me confessou que na realidade ele chamou 2 vezes o ferro velho para levar ele aqui, mas felizmente por não ser ferro, não interessou, o ferro velho ficou lá, até que um dia ele me telefonou, depois já venci pelo cansaço e pelo poder da mente, né? Ele me telefonou dizendo se eu ainda queria essa tralha toda, porque o parceiro teria comprado uma chapa da IP e teria comprado porteira fechada, ou seja, ia levar isso com ele para fazer não sei o quê. Aí eu imediatamente peguei um caminhãozinho de frete, fui para lá para o cinema comprar uma chapa. Cheguei em casa e reconheci, sujo, pé de cabeça, mas levei, trouxe tudo para cá. Trouxe tudo para cá e fui recuperando, enfim, ajeitando tudo, né? As poltronas também. Depois ele me telefona para me dar os projetores que trabalharam na cabine do cinema. Bom, eu estou com os tapetes originais, estou com as poltronas, estou com as luzes, estou com os projetores. Eu não vou ter condições de fazer 1 metro, mas faço 1 centímetro. Então, daí o nome do cineminha, então, 9 centímetros. E, então, esses 3 luzes que vocês estão vendo aqui, os três, estavam no metro de Copacabana. Tá? Os das extremidades, os demais, né? O teto ali do Tijuca, e ali atrás tem uns arcos que eu reproduzi o teto do metro Copacabana. Tá? Eu fiz isso porque muita gente que vem aqui conheceu o Copacabana, não conheceu o Tijuca e vice-versa. Então está uma coisa um pouco misturada, mas na essência é metro, né? Até porque o arquiteto é um só, foi um só. Ele fez o metro São Paulo, fez os 3 aqui, o arquiteto canadense. O arquiteto publicou, tem o traço próprio. Então quem conhece esse arquiteto identifica a obra dele. Então os cinemas eram muito parecidos. Quem conhece o Metro São Paulo, que eu não conhecia, com certeza se identifica aqui também com o Metro São Paulo, e isso eu tenho testemunhas de paulistas que vêm aqui e acham que a coisa de adulto realmente é uma coisa. E eles destroem os filmes até hoje. Eles têm que destruir o filme quando sai prazo de censura, de validade. Eu pedia a ele pedaços de filme, pedaços que não eram destruídos, porque eles não tinham interesse em destruir trailer, desenho, porque não servia para nada, né? E ele me dava aquilo, e eu trazia para cá, e ficava passando, repassando, então, sem imaginar que um dia esse material velho fosse servir para fazer a demonstração que a gente vai ver agora. É um material de quase 50 anos, é um material de 30 anos, tem material de 30, 30, 50, e película é uma coisa que desgasta muito, né? O digital, quando você bota no esquerdo, vai ter lugar. A película, as decorações vão ser forçadas, a gente vai riscar, enfraquece, tem muito emenda, às vezes a emenda, né? Porque é um material antigo. Destruiu uma parte do material que vinha sendo arquivado e se constituía num dos mais importantes acervos filmados da vida brasileira. Mas alguma coisa ainda sobrou, e é possível rever hoje Marta Rocha desfilando para conquistar o título de Miss Brasil. Hoje a arquitectura é em função funcional, é em função de uma questão de colocar a maior quantidade possível de salas em um determinado espaço. Foi uma otimização do negócio, né? Você tem um monte de caixa de sapatos, digamos, porque o cinema de shopping é feito para que entre certinho, digamos assim, o maior número de salas possível em um determinado lugar. E antigamente o que primava era a estética, então você tinha salas deste tipo, Art Deco, digamos, este es Art Deco, fue arte predominante en los 30. Y é claro que elas não eram salas tecnicamente certas, quer dizer, muita coisa mudou, hoje se procura que as salas sejam... O espetáculo era equivalente a você ir a uma peça de teatro, né? Você ir ao cinema, se curtia, né? A ida ao cinema, era uma coisa que demandava uma produção, né? No ano 45, o cinema era um espetáculo que só tinha como, vamos chamar assim, concorrente o teatro, mas como são duas artes diferentes não havia problema, era público para o teatro, público para o cinema.
Quando começa a televisão, é que aí o cinema recebe o primeiro impacto, no início dos 50, porque foi em 1945, quando o pessoal retornava da guerra. E para 1950 já era um concorrente sério para o cinema, porque eles perceberam a queda na bilheteria. Aí o cinema respondeu com coisas que a televisão não tinha. Mais filmes coloridos, que já existiam. Som multicanal na década dos 40 e 45, que coincidiu também com as guerras, a Grande Guerra, digamos assim, perdão, a Segunda Guerra Mundial. E o público procurava escapar dessa realidade também. Então, nos Estados Unidos, de 1927 a 1937, se instalaram por volta de 25.000 salas. Uma coisa, um fenômeno único. Nunca mais se recuperou no sentido de essa capacidade e a bilheteria. E hoje em dia, Clássico? Hoje tem 35.000 salas nos Estados Unidos, mas o cinema está perdendo feio também. A imagem mudou muito, o que você consegue ter em casa, o som mudou muito. Então muitas pessoas começam a ficar em casa. E tem outras coisas que concorrem com isso. A internet, os games, a própria televisão, o sistema de pay-per-view, tudo isso são, digamos assim, elementos que vão tirando essa... contribuindo para a diminuição do público, né? Essa parte... Através do debate, talvez o cinema em si, as pessoas vejam, talvez como entretenimento, né? Mas quem tiver um olhar mais profundo para filmes de comportamento, filmes de relacionamento, para ver que eles podem ajudar, né, na mudança de comportamento. Mesmo porque, veja bem, se a gente faz debate sobre o filme, a gente está mostrando às pessoas o que esse filme pode trazer de informação. A minha opinião hoje em relação ao cinema em tempos de tecnologia. Hoje, podemos dizer que a tecnologia está entrando na sua casa. De certa forma, tudo que você tinha no cinema antigamente, você já tem em casa. Uma pessoa ia para o cinema, era para assistir o filme que não tinha em casa. E hoje você já tem o filme em casa como muitos outros. Então você não tem que se deslocar de casa até o cinema para poder assistir. O futuro do cinema hoje, podemos pegar pelo lançamento que houve essa semana, de um dos mais famosos consoles, Xbox, que traz para sua sala um Media Center, aonde traz toda a tecnologia através de um videogame para a sua sala. É aí onde que começa o futuro do cinema hoje, dentro de casa. Finalizar dizendo que o cinema hoje, ele está sendo vítima da tecnologia. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais afastado do cinema estamos. Eu gosto muito de cinema, sempre fui apaixonado por filme, sempre vi filme a vida inteira desde pequeno. Minha mãe tem uma locadora até hoje, meu pai já trabalhou com vídeo, depois que o vídeo decaiu, agora o DVD tomou lugar. Bom, realmente, dos cinemas em geral, os cinemas de rua, até pela situação econômica do país, por todas as coisas que envolvem ter um cinema hoje em dia, nada mais é do que um comércio e tem que ter que dar lucro. Infelizmente, os preços que são cobrados pelos cinemas não fazem com que a gente possa ir no cinema sempre que tem vontade. Muita gente que eu conheço, inclusive, deixou de ir ao cinema com aquela frequência que ia algum tempo atrás, por não poder pagar, não poder frequentar o cinema. Meu nome é Nelson Pérez. Entrei para o rádio como profissional no dia 11 de março de 1943. O dono da emissora era o Francisco Chateaubriand, na Atlântico. E a Tupi então só me deu autorização para vir para a Cassino Atlântico se eu viesse cantar na Rádio Tupi do Rio, porque não me liberavam. Vídeo Grotera. Porque a Rádio Tupi naquela época atrasava muito os salários. Eu estava com 3 meses de salário atrasado. Aí eu peguei os vários dos salários e comecei a fazer leilão dentro da Rádio Tupi. Eu frequentava o Cabaré Novo México, na Lapa. Eu tinha uma namorada lá. Aí eu fui lá ver a minha namorada. Entrava o sanfoneiro com zabumba, triângulo, sanfone
o salão ficava superlotado. Aí quando ele acabou de tocar, ele pegava uma baciazinha de alumínio e saía de mesa em mesa pedindo gorjeta. Ele tocava no camarão no lugar, daqui a pouco de gorjeta. Aí quando ele chegou na minha mesa, eu segurei a bacia, ele arregalou os olhos assim para mim. Não vou tirar nada de você, não vou dar. Aí eu botei minha ajuda para ele na baciazinha e falei para ele, rapaz, quer ir trabalhar comigo na Rádio Nacional? Ele falou, o quê? Rádio Nacional? Eu quero, então encontra comigo amanhã, às 2 horas. Eu vou fazer o contrato dele, porque ele não entende de contrato. Ele toca pouco de gorjeta lá no cabaré. Quanto é que eu vou pagar para ele? Eu falei, 1.000 cruzeiros. Você é maluco, rapaz? Aqui na Rádio Nacional nenhum músico ganha 1.000 cruzeiros, nem o Radamés em Ata não ganha 1.000 cruzeiros. Vou fazer uma proposta, eu faço uma proposta. Eu vou pagar ele 700 mil reais por mês, 3 meses de contrato. Falei, tá feito. Quanto é que eu vou pagar? 2.000 reais. Mas rapaz, a Emilinha Pova cobra 1.000, mas eu quero 2.000. Eu tenho que levar meu sanfoneiro. Então não vou. Eu era famoso na época, aí cediam. Aí me pagavam 2.000 cruzeiros, eu dava 1.000 cruzeiros para o Luiz Gonzaga e 1.000 cruzeiros para mim. Aí o Luiz Gonzaga chorava, Bombinelso, você é uma pessoa maravilhosa. Esse dinheiro eu vou mandar para minha família lá em Pernambuco, meu Exu, minhas irmãs, meu irmão, minha mãe. O estúdio da Atlântica, o solo era cimento. Aí eles paravam serragem para fins de terra. E o cavalo que eles arranjaram para mim montar no filme era do general comandante das tropas brasileiras na guerra. E o cavalo era ferradura. Aí eles escorregavam no cimento. Aí eu pulei do cavalo. Volta para mim. Não, volta, eu não. Aí eu entrei no filme puxando o cavalo pela rédea. Qual o nome desse filme? Qual o nome do filme? O Mundo é um Pandeiro. O Mundo é um Pandeiro. Aí eu fiz muitos filmes. O Mundo é um Pandeiro, Segura Essa Mulher, é com esse que eu vou, Estou Aí. Fiz com o Jesse Valadão um filme lá em Vitória. E eu fazia o papel de um padre. Padre Bob Nelson, já pensou? Qual o nome do filme? Esse filme? Era o Vale do Canaã, no Jesse Valadão. Eu fazia o papel de um padre. Aí eu entrava, Ave Maria. Todos eles. Todos. Só quando aparecia no cinema era um sucesso. Eu era um garotão vestido de cowboy. As mocinhas ficavam loucas.